Olá, sejam bem-vindos de volta. Vamos continuar nosso curso de instrumentação eletrônica. Esta é a quinta aula do módulo de erros e incertezas. Neste tópico, vamos continuar com a estimação de incertezas usando o método de aproximação de Taylor. Vamos continuar vendo regras básicas que podem ser usadas para obter resultados mais rápidos. Vamos focar nas regras para funções de uma variável, funções de várias variáveis e, por final, vamos chegar na equação geral, ou regra geral, para o cálculo de incertezas usando a aproximação de Taylor. Vamos iniciar vendo como podemos calcular a incerteza de funções de uma variável. Suponha que eu tenha uma variável x com valor esperado x barra e incerteza o x, e y dado por uma função qualquer de x. Qual o valor esperado de y e qual a incerteza de y? O valor esperado de y pode ser calculado aplicando o valor esperado de x diretamente na função. E a incerteza vai poder ser calculada pegando a derivada da função no ponto x barra em módulo e multiplicando pela incerteza o x. Essa regra pode ser entendida melhor com o auxílio de uma análise gráfica. Suponha que eu tenha a função fx dado por essa curva aqui, e que x barra me gere um valor y barra representado por esse ponto vermelho. A derivada de f no ponto x barra vai me dar a inclinação da curva neste ponto, e corresponde ao primeiro termo da aproximação da função não linear por séries de Taylor. Considerando que a incerteza ux é pequena, a incerteza uy pode ser calculada diretamente multiplicando o x pela inclinação da curva no ponto x barra, que é f' de x barra. Como a incerteza uy tem que ser representada em módulo, o y vai ser igual ao módulo da derivada de f no ponto x barra vezes a incerteza ux. Vamos ver agora alguns exemplos de cálculo de incerteza para funções de uma variável. O primeiro exemplo é analítico. Considere y igual a x elevado a n e que x tem um valor esperado x barra e uma incerteza ux. Diretamente sabemos que y barra vai ser igual a x barra elevado a n. E a incerteza uy vai ser a derivada da função no ponto x barra vezes o x. A derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Assim, o y vai ser igual a n vezes x barra elevado a n menos 1 vezes o x. A incerteza fracionária de uy, que é o y sobre y barra, pode ser calculada dividindo a expressão encontrada para o y pelo valor esperado de y barra, que vai dar n vezes x barra elevado a n menos 1 vezes o x sobre x barra elevado a n, que vai ser igual a n vezes o x sobre x barra. Ou seja, a incerteza fracionária de y vai ser igual a n vezes a incerteza fracionária de x, que é o mesmo resultado que encontramos usando a regra de potenciação por uma constante n. Como segundo exemplo, vamos considerar um exemplo numérico. Suponha que x seja igual a 2 mais ou menos 0,02 e y seja igual a 3x ao quadrado. O valor esperado de y vai ser 3 vezes 2 ao quadrado, que é igual a 12. E a incerteza, o y, vai ser a derivada da função vezes o x. A derivada de 3x ao quadrado vai ser igual a 6x, e o y vai ser dado por 6x barra vezes o x, que vai ser igual a 6 vezes 2 vezes 0,02, que é igual a 0,024. Uma outra forma de avaliar a incerteza de funções de uma variável é através de solução numérica, que pode ser bastante útil para casos em que a derivada analítica seja difícil de ser encontrada. Para se chegar a essa solução, vale a pena lembrar a definição da derivada. A derivada de f de x com relação a x no ponto x barra é igual ao limite
de dx tendendo para zero de f de x barra mais dx menos f de x barra sobre dx. A partir desta definição, considerando a incerteza x pequena, podemos fazer a seguinte aproximação. df de x barra dx vai ser aproximadamente igual a f de x barra mais o x menos f de x barra sobre o x. E a incerteza y vai ser o módulo de f de x barra mais o x menos f de x barra sobre o x vezes o x. Como o x só pode assumir valores positivos, podemos retirar 1 sobre o x de dentro do módulo e cancelar com o x. Assim, a incerteza y vai ser igual a o módulo de f de x barra mais o x menos f de x barra, que é igual ao módulo de f de x barra mais o x menos y barra. Essa aproximação também pode ser entendida com a ajuda de um gráfico. X barra gera y barra nesse ponto vermelho. E x barra mais o x gera y barra mais o y. Assim, o y vai ser igual a y barra mais o y, que é f de x barra mais o x, menos y barra. Vamos rever o último exemplo e ver como podemos encontrar a incerteza de y usando a regra de funções de uma variável com solução numérica. O y vai ser igual ao módulo de fx barra mais o x menos y barra. Substituindo o valor de x barra mais o x, ficamos com o y igual a módulo de 3 vezes 2,02 ao quadrado menos 12, que resulta em 0,24, o mesmo valor que encontramos anteriormente. Vamos ver agora a regra para funções de várias variáveis, começando com o caso de duas variáveis. Suponha x1 igual a x1 barra mais ou menos o 1 e x2 igual a x2 barra mais ou menos o 2, e que y seja uma função de x1 e x2. Qual o valor esperado de y e qual a incerteza de y? O valor esperado de y vai ser encontrado substituindo diretamente os valores esperados de x1 e x2 na função. E a solução para o y pode ser encontrada usando derivadas parciais. De uma forma geral, o y vai ser sempre menor ou igual ao módulo da derivada parcial de f no ponto x1 barra e x2 barra com relação a x1 vezes a incerteza u1, que é a contribuição de u1 na direção de x1, mais a derivada parcial de f no ponto x1 barra e x2 barra com relação a x2, vezes a incerteza u2, que é a contribuição da incerteza u2 na direção de x2. E esse resultado é usado quando não se conhece a dependência ou correlação entre as variáveis. Caso se conheça que as incertezas são independentes, eu vou usar a soma em quadratura, ou seja, o y ao quadrado vai ser igual à soma das parcelas das derivadas parciais ao quadrado. E caso se saiba que as variáveis são completamente dependentes, eu vou usar a soma simples, ou seja, o y vai ser igual à soma das parcelas das derivadas parciais. De uma forma geral, para y igual a uma função de xi até xn, n variáveis, com xi igual a xi barra mais ou menos o i, tem-se que o valor esperado de y vai ser a função dos valores esperados de x1 até xn. Caso não se conheça a correlação entre as variáveis, pode-se afirmar que a incerteza de y, o y, vai ser sempre menor ou igual ao somatório das parcelas das derivadas parciais da função com cada variável xi, multiplicado pela incerteza ui. Se as incertezas forem completamente dependentes, o y vai ser a soma simples dessas parcelas. E para o caso de incertezas independentes, vai se usar a soma em quadratura, e o y ao quadrado vai ser o somatório das parcelas das derivadas parciais
com relação a cada variável multiplicado pela incerteza de cada variável ao quadrado. Vamos agora ver um exemplo analítico, que é o exemplo da divisão. Suponha x1 igual a x1 barra mais ou menos o 1, x2 igual a x2 barra mais ou menos o 2 e y igual a x1 sobre x2. E que as incertezas são independentes. Vamos encontrar a incerteza y usando derivadas parciais. Como as incertezas são independentes, vamos usar a soma em quadratura. Então, o y ao quadrado vai ser a derivada da função no ponto x1 barra e x2 barra com relação a x1, vezes a incerteza u1 ao quadrado, mais a derivada da função no ponto x1 barra e x2 barra com relação a x2, vezes a incerteza u2 ao quadrado. A primeira parcela da derivada parcial resulta em 1 sobre x2 barra. E a segunda parcela da derivada parcial em menos x1 barra sobre x2 barra ao quadrado. Assim, o y ao quadrado vai ser igual a, abre parênteses, u1 sobre x2 barra, fecha parênteses, ao quadrado, mais, abre parênteses, menos x1 barra sobre x2 barra ao quadrado vezes u2, fecha parênteses, ao quadrado. Para encontrarmos a incerteza fracionária, dividimos o lado esquerdo por y barra ao quadrado e o lado direito pela expressão de y barra ao quadrado. Assim ficamos com o y ao quadrado sobre y barra ao quadrado é igual a u1 sobre x2 barra entre parênteses ao quadrado dividido por x1 barra sobre x2 barra entre parênteses ao quadrado, mais menos x1 barra sobre x2 barra ao quadrado vezes o 2 entre parênteses ao quadrado, dividido por x1 barra sobre x2 barra entre parênteses ao quadrado. Observe que podemos cancelar x2 barra com x2 barra no primeiro termo, o sinal negativo, pois estamos elevando ao quadrado, x1 barra com x1 barra no segundo termo, e o quadrado de x2 barra com x2 no segundo termo. Como resultado final, encontramos que a incerteza fracionária de y ao quadrado vai ser igual à incerteza fracionária de x1 ao quadrado mais a incerteza fracionária de x2 ao quadrado, que é o mesmo resultado obtido pela regra da multiplicação. Nesse segundo problema, vamos voltar ao circuito de dois resistores alimentado com a fonte de corrente em que queremos achar a incerteza da tensão. Como as incertezas são independentes, vamos usar a soma em quadratura. Assim, diretamente da regra, a gente tem que o v ao quadrado vai ser igual a derivada de v no ponto i barra r1 barra r2 barra com relação a i vezes o i ao quadrado mais a derivada de v com relação a r1 vezes o r1 ao quadrado mais a derivada de v com relação a r2 vezes o r2 ao quadrado. A primeira derivada parcial nos fornece r1 barra mais r2 barra. A segunda nos fornece i barra e a terceira também nos fornece i barra. Com isso, nós temos que o v ao quadrado vai ser igual a r1 mais r2 vezes o i ao quadrado mais i barra o r1 ao quadrado mais i barra o r2 ao quadrado. Agora só basta substituir os valores dos componentes de incertezas, que nós chegamos ao resultado final como sendo 0,96 volts, que é o mesmo resultado obtido anteriormente. De forma similar a funções de uma variável, a incerteza de funções de várias variáveis também pode ser encontrada através de solução numérica. Considere xi igual a xi barra mais ou menos o i e que y seja uma função de x1, x2 até xn. O valor esperado de y é diretamente encontrado aplicando-se os valores esperados de x1 até xn na função. Para a solução numérica, iremos pegar a derivada parcial da função com relação a uma variável vezes a incerteza dessa variável como sendo aproximadamente igual a função das variáveis no ponto
acrescentando a incerteza da variável em questão, menos o valor esperado de y. Assim, caso não conheçamos a correlação entre as variáveis, podemos falar que o y vai ser sempre menor ou igual ao somatório das funções acrescentadas das incertezas para cada variável, menos o valor esperado. Se as incertezas forem dependentes, o y vai ser exatamente igual ao somatório. E se as incertezas forem independentes, iremos usar a soma em quadratura. Como exemplo de aplicação, vamos retomar nosso circuito com uma fonte de corrente e 2 resistores e vamos encontrar a incerteza de V usando uma solução numérica de funções de várias variáveis. O valor esperado de V pode ser encontrado substituindo diretamente os valores esperados dos componentes, que vai resultar em 9 volts. A incerteza UV ao quadrado vai ser F de I barra mais UI R1 barra R2 barra menos V barra ao quadrado mais F de I barra R1 barra mais o R1 R2 barra menos V barra ao quadrado mais F de I barra R1 barra R2 barra mais o R2 menos V barra ao quadrado. Substituindo os valores dos componentes, resulta na seguinte equação, em que o valor de I barra mais o I foi substituído por 5,5 vezes 10 a menos 3, R1 barra mais o R1 por 1050 e R2 barra mais o R2 por 840. Ficamos então com UV ao quadrado igual a 9,9 menos 9 ao quadrado, mais 9,5 menos 9 ao quadrado, mais 9,2 menos 9 ao quadrado. Prosseguindo com a solução, iremos encontrar que o V é igual a 0,96 volts, o mesmo resultado encontrado pelos outros métodos. Agora vamos mostrar a regra geral de propagação de incertezas pela aproximação de primeira ordem de série de Taylor. Nós vamos ter que o y ao quadrado é igual ao somatório das derivadas parciais da função com cada variável vezes a incerteza da variável, mais um segundo termo que corresponde a 2 vezes o somatório de i igual a 1 a n menos 1 do somatório de j igual a i mais 1 até n, da derivada parcial de f com relação a um xi, vezes a derivada parcial de f com relação ao xj, vezes a covariância de xi com xj. Essa expressão leva em consideração a dependência parcial entre as variáveis, representada pela covariância. E caso as variáveis sejam independentes, esse segundo termo vai ser zero, resultando na expressão que vimos para a regra de função de várias variáveis independentes. Vamos rever agora a definição de covariância e algumas propriedades que podem ser úteis no cálculo de incertezas. A covariância entre x e y é definida como a esperança de x menos esperança de x vezes y menos esperança de y. Podemos substituir a esperança de x e a esperança de y pelos valores esperados de x e y, respectivamente, ficando com a esperança de x menos o valor esperado de x vezes y menos o valor esperado de y. A covariância entre x e y também pode ser definida como a esperança de x vezes y menos a esperança de x vezes a esperança de y, que vai resultar em o valor esperado de x vezes y menos o valor esperado de x vezes o valor esperado de y. Agora, algumas propriedades da covariância. A covariância de x com a constante a vai ser igual a zero, ou seja, uma constante não tem nenhuma influência sobre a magnitude da variação da variável x. 2. A covariância de x com x é a própria variância de x, que no nosso caso vai ser igual ao valor da incerteza ao quadrado. 3. A covariância de uma constante a vezes x com uma constante b vezes y vai ser igual a
A vezes B vezes a covariância de x e y. Ou seja, as constantes podem ser retiradas de dentro da covariância. E 4. A covariância de uma constante A vezes x mais uma constante B vezes y com uma constante C vezes W mais uma constante D vezes V vai ser igual a AB vezes a covariância de x com W mais AD vezes a covariância de x com V mais BC vezes a covariância de y com W mais BD vezes a covariância de y com V. Vamos agora ver um exemplo de como podemos chegar à regra da soma simples para variáveis completamente dependentes usando a regra geral de propagação de incertezas. Suponha uma variável v igual a v bar mais ou menos uv e que x1 seja igual a 3v e x2 seja igual a 2v. Aqui podemos ver que x1 e x2 são completamente dependentes. Diretamente de x1 podemos encontrar a incerteza u1 igual a 3uv e de x2 a incerteza u2 igual a 2uv. E suponha que y seja igual a x1 mais x2. Reescrevendo a regra geral de propagação de incertezas, nós temos que n é igual a 2. E essa equação pode ser reescrita como o y² igual ao somatório de i igual a 1 a 2, da derivada parcial de f com relação a xi vezes o i ao quadrado, mais duas vezes a derivada de f com relação a x1, vezes a derivada de f com relação a x2, vezes u de x1, x2. Aqui, a derivada de f com relação a x1 é igual a 1, e a derivada de f com relação a x2 também é igual a 1. Assim, o y² vai ser igual a u1 ao quadrado mais u2 ao quadrado mais duas vezes u de x1, x2. Substituindo os valores de u1, u2, x1 e x2 e usando a covariância, temos que o y² vai ser igual a 9uv ao quadrado mais 4uv ao quadrado mais duas vezes a covariância de 3v com 2v. Retirando as constantes de dentro da covariância, ficamos com y² igual a 9uv ao quadrado mais 4uv ao quadrado mais duas vezes 6 vezes covariância de v com v. O que resulta em o y² igual a 9uv ao quadrado mais 4uv ao quadrado mais 12uv ao quadrado. E o y² vai ser igual a 25uv ao quadrado. Assim, o y vai ser igual a 5uv, que é igual a 3uv mais 2uv, que é igual a u1 mais u2. Ou seja, a incerteza de y vai ser a soma simples das incertezas de x1 e x2. Neste segundo exemplo, vamos voltar ao problema da fonte de corrente com dois resistores em que queremos determinar a incerteza de V, UV. No entanto, vamos usar a equação V igual a V1 mais V2, em que V1 igual a IR1 e V2 igual a IR2, que nos deu um resultado errado usando a regra das derivadas parciais com incertezas independentes, mas aqui iremos usar a regra completa por aproximação de série de Taylor. Usando resultados obtidos anteriormente, nós temos que o V1 é igual a 0,56 volts e o V2 igual a 0,45 volts. No entanto, falta determinar qual a covariância entre V1 e V2, já que elas não são mais independentes. Desenvolvendo V1, vai nos dar V1 igual a I vezes R1, que é igual a I barra mais ou menos o I, vezes R1 barra mais ou menos o R1. E V2, que é igual a I vezes R2, vai nos dar I barra mais ou menos o I, vezes R2 barra mais ou menos o R2. Para encontrarmos o V1, vamos expandir os termos entre os parênteses e desprezar o termo UI vezes o R1 por ser pequeno em relação aos outros. Também, ao invés de considerar o V1 como um escalar representando a incerteza, vamos considerá-lo como uma variável aleatória, com média zero que pode assumir tanto valores positivos quanto negativos. Assim podemos escrever o V1 igual a I vezes o R1 mais R1 vezes o I. Fazendo o mesmo procedimento para o V2, vamos encontrar o V2 igual a I
o R2 mais R2 vezes o I. A covariância entre V1 e V2 vai ser a mesma covariância entre o V1 e o V2, que vai ser dado por a covariância de I vezes o R1 mais R1 vezes o I, com I vezes o R2 mais R2 vezes o I. Usando a quarta propriedade que vimos anteriormente, essa covariância pode ser expandida em I ao quadrado vezes covariância de o R1 com o R2, mais I vezes R2 vezes covariância de o R1 com o I, mais I vezes R1 vezes covariância de o I com o R2, mais R1 vezes R2 vezes covariância de o I com o I. Note que os primeiros três termos, a covariância é zero, já que as variáveis são independentes, restando apenas o último termo, em que a covariância de UI com UI vai nos dar UI ao quadrado. Assim, o resultado da covariância de V1 com V2 vai ser igual a R1 vezes R2 vezes UI ao quadrado. Aplicando a regra geral de propagação de incertezas em V igual a V1 mais V2 para determinar o V, vamos ter que o V ao quadrado vai ser a derivada de V com relação a V1 vezes o V1 ao quadrado, mais a derivada de V com relação a V2 vezes o V2 ao quadrado, mais 2 derivada de V com relação a V1 vezes derivada de V com relação a V2 vezes U de V1 com V2, que vai resultar em o V1 ao quadrado mais o V2 ao quadrado mais 2R1 vezes R2 vezes o I ao quadrado. Assim, o V2 ao quadrado vai ser igual a 0,56 ao quadrado mais 0,45 ao quadrado mais 2 vezes 1000 vezes 800 vezes 0,0005 ao quadrado, que resulta em 0,92. E extraindo a raiz vai nos dar o V igual a 0,96 volts, que é o mesmo resultado correto que encontramos com os outros métodos.